E aí, pessoal, tudo bem? Uma boa noite, 4 de julho de 2016. Começa agora mais um noticiaboa.com pela TV Nazaré, canal 53, uma emissora da Fundação Dom Delgado. Boa noite, boa tarde ou bom dia para você que nos acompanha pela rede mundial através dos seus smartphones em nossa página na internet. No programa de hoje teremos o nosso Evangelho, como sempre, aquele nosso momento de parar para refletir. Estaremos também trazendo como destaque do fim de semana o retiro de cura e libertação que aconteceu ali na Rua Grande, na sede do Ministério Público. Padre Heitor Moraes, Sônia Batista e vários irmãos foram até ali, num encontro que é muito especial. Um momento em que pessoas se reúnem para uma conversa franca, para evocar a presença de Deus. Poucos, bem poucos, fazem isso ou disponibilizam tempo. Mas muitas pessoas disponibilizaram seu tempo e nós vamos acompanhar essas imagens. Fazemos memória hoje de um dos profissionais, era um futuro padre, um jovem seminarista muito ligado às comunicações. Eu mesmo tenho boas lembranças nos treinamentos que realizei através da Fundação Dom Delgado, no IESMA. Sempre contamos com a presença generosa de Mário David. Há 6 anos, Mário David era assassinado na porta de casa. Mas ficou entre nós, todos nós, aqueles seus amigos de Pascom, e as lembranças que temos é sempre dele organizando a internet, de buscando novas possibilidades de tecnologia, um jovem com uma consciência fantástica, não só da propagação do Evangelho, mas também tão ligado a esses fenômenos tecnológicos como uma forma de alavancar essas informações. David deixou dentro de nós todos uma saudade que aos poucos o tempo pode ir até diminuindo, mas principalmente uma coisa que se ratifica todo dia. Quando vejo hoje os jovens da Pascom em vários locais, em vários cantos, levando suas mensagens, vai um pouco ali também do espírito desse jovem que já estava quase tornando-se padre. Mas os desígnios de Deus nós não conhecemos direito. E Mário David, foi chamado para a morada do Pai, muito jovem, através dessa coisa que aconteceu, desse momento de tiros que o tiraram a vida e o levaram de volta para o Pai. Fica esse registro aqui no programa. Estaremos hoje também lembrando do Esmeraldo, que aliás esteve no fim de semana naquela vigília muito especial com os jovens lá na igreja, não, agora no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, no Monte Castelo. Vamos também atentar para o Ângelus, a reflexão de Francisco sobre o livrar-se da fama de poder para anunciar o Cristo com coragem. É encorajador. Inclusive, ele lança essa palavra de forma muito especial para os jovens que estiveram na Praça de São Pedro. Falaremos, logicamente, também sobre a peregrinação que aconteceu durante a semana, uma peregrinação especial que saiu da Igreja da Sé, e foi até a Igreja do Carmo. O Padre César vai nos contar um pouco daquilo que aconteceu, né, durante a própria caminhada, explicando o sentido daquela caminhada. O noticiaboa.com também foi a vigília em preparação para a JMJ. A JMJ, a gente sabe, foi uma inspiração de João Paulo II e agora, com uma coincidência, o encontro desses jovens com o Papa, que continua com Francisco. Aliás, o primeiro evento de Francisco desde que substituiu João Paulo, o Papa Bento XVI, foi exatamente vir ao Brasil e ter esse encontro com a juventude, que foi um encontro muito especial que aconteceu no Rio de Janeiro. Então, nós estaremos falando sobre esses temas dentro do programa de hoje. Mas o fim de semana não foi somente de alegrias, dessas notícias boas, do Seminário de Cura e Libertação, da peregrinação,
do Carmo, da Igreja da Sé para o Carmo, ou a vigília para a preparação da JMJ. Nesse final de semana, na BR-135, 8 pessoas foram vitimadas por um desses acidentes, um desses dezenas de acidentes com morte que já aconteceram na BR-135. Apesar dos esforços em nível de Assembleia Legislativa ou de Câmara Federal, através dos nossos representantes em Brasília e de ações do próprio governo, mesmo assim, a multiplicação dessa BR ainda não está contento, as obras ficam praticamente paradas, porque há um freio nesse momento por parte do governo federal para que essa multiplicação tão desejada e tão esperada aconteça. Infelizmente, o que nós vimos, quem passa na estrada, é uma estrada que parece cheia de armadilhas, com buracos, muitos buracos, com estruturas metálicas ali do lado de fora ao relento, pegando chuva e sendo submetidas ao salitre muito forte. E nesse fim de semana aconteceu essa tragédia. 5 adultos e 3 crianças que estavam em um veículo Corsa bateram com um desses caminhões que estão levando o lixo de São Luís para Rosário. A batida foi tão forte que o carro foi arremessado à distância, mas absolutamente destruído. 8 pessoas perderam a vida, uma família inteira do motorista, que chamavam carinhosamente de Careca, e outras pessoas que estavam viajando nesse veículo também passaram por isso. Fica aqui a pergunta do noticiaboa.com. Quando é que nós vamos ter a boa notícia da finalização desta obra da BR-135 para que haja um trabalho junto para que os carros possam circular de uma forma adequada? Mas fica também um recado para o excesso de velocidade, às vezes, de veículos e das ultrapassagens em locais indevidos. Apesar de toda a orientação, isso não acontece. Fica também um recado para a Polícia Rodoviária Federal. Por que, ao passarem pelo posto da polícia, essas 8 pessoas, esse carro não foi parado também? Por que 8 pessoas dentro de um carro, gente? Será que essa fiscalização está sendo feita da forma devida? Nós queremos apenas aqui do noticiaboa.com lembrar que existe uma série de erros, de atrapalhos para que esse evento aconteça, para que essa tragédia aconteça. E fica mais uma pergunta: quantas pessoas ainda terão que perder suas vidas nessa que se chama de Rodovia da Morte, a BR-135? Fica essa pergunta. Vamos aproveitar esse momento e desejar o alívio, para as famílias. Só o tempo pode curar essas lembranças e essas saudades. E vamos aproveitar para fazer a nossa reflexão, o nosso momento de evangelho, aquele momento que nós dedicamos para Deus. Deus nos dá a vida livremente, não nos pede nada. Através de seu Filho, o pedido foi: amai-vos uns aos outros. Jesus não disse: olha, estou dando a vida para vocês, mas agora vocês têm que ficar rezando não sei quantas horas, vocês têm que fazer não sei o quê. Não. Ele nos dá um livre arbítrio. Aproveitemos esse momento agora, principalmente aqueles que dizem que não tem tempo para nada. Às vezes, gente, nós nunca sabemos qual é a última oportunidade que temos para fazer aquilo que devemos fazer. Vamos então ao nosso Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 9, versículos de 18 a 26. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe,
Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a mão da menina pela mão, e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Refletindo sobre o Evangelho, isso é sempre muito bom. Bem, essa semana nós tivemos um evento muito bom. Foram 2 dias, o sábado e o domingo, o retiro de cura e libertação com o padre Heitor Moraes e Sônia Batista, aconteceu na Rua Grande, ali no Ministério, no prédio do Ministério Público. O noticiaboa.com esteve no local e traz agora alguns dos momentos, uns bons momentos que foram vividos pelas pessoas que foram ali para um momento especial. Às vezes as pessoas se reúnem para tramar coisas, para fazer, gerar algum tipo de comportamento ruim. E neste fim de semana, no sábado e no domingo, o encontro que aconteceu foi exatamente para cura e libertação. Momento especial. Nós vamos acompanhar agora alguns dos melhores momentos deste evento que aconteceu no fim de semana. Dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar aqui nos lábios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Nações arrependidos, que ó Cristo, que viestes chamar. Tá baixando aí? Vai fazendo, vai marcando aí. Segura o tom e vai marcando. Assim, ó. Vai baixando aí, vai baixando. Vai curar toda e qualquer dor de coluna, toda e qualquer atrofia hoje, em nome de Jesus, amém. Isso você tem. Vai lá, ó. Vai começar, ó. Assim, ó. Aleluia, 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 aleluia. Estamos de volta, registrando aqui no noticiaboa.com o aniversário do Bispo Auxiliar Dom Esmeraldo. Dom Esmeraldo, que aniversaria, recebendo um abraço de todos que fazem o noticiaboa.com e abraçado, logicamente, por toda a ilha de São Luís também. Vamos agora à mensagem do Papa, fechando esse primeiro bloco do noticiaboa.com, a mensagem do Papa que aconteceu na cidade do Vaticano. Milhares de fiéis se reuniram sob forte sol romano na Praça de São Pedro para rezar com o Papa Francisco a oração mariana do Ângelus. Em sua alocução, o pontífice comentou o Evangelho do domingo, extraído do 10º capítulo de Lucas, que narrou a necessidade de pedir a Deus operários para a sua colheita. Os operários de que fala Jesus são os missionários do reino de Deus, explicou o Papa Francisco. Sua tarefa é anunciar uma mensagem de salvação dirigida a todos, dizendo: o reino de Deus está próximo. De fato, acrescentou Jesus, aproximou Deus
de nós. Em Jesus, Deus reina em meio a nós. O seu amor misericordioso vence o pecado e a miséria humana. Aliás, precisamos e muito de trabalhadores. Precisamos muito. Não precisamos só necessariamente de padres, de voluntários, de leigos que se lançam a essa luta diária, a esse sair de dentro da própria igreja e se projetar através da comunidade. Cada vez que uma pastoral se lança às ruas, é uma vitória muito boa, sabe, dessa missão, dessa seara tão longa, tão grande e é tão necessitada de trabalhadores. Vamos então ao Ângelus com o Papa Francisco, fechando esse primeiro bloco do noticiaboa.com. A página evangélica de hoje, extraída do 10º capítulo do Evangelho de Lucas, nos faz entender quanto é necessário invocar Deus, o Senhor da colheita, para que mande trabalhadores para a sua colheita. Os operários de que fala Jesus são os missionários do reino de Deus, que ele mesmo chamava e enviava 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. A tarefa deles é anunciar uma mensagem de salvação dirigida a todos, dizendo: não somente os missionários que vão longe, mas também nós, missionários cristãos, que dizemos uma boa palavra de salvação. E este é o dom que Jesus nos dá com o Espírito Santo. E este anúncio é dizer que o reino de Deus está próximo. Porque Jesus aproximou Deus de nós. Deus se fez um de nós. Em Jesus, Deus reina em meio a nós. E o seu amor misericordioso vence o pecado e a miséria humana. E esta é a boa nova que os operários devem levar a todos. Uma mensagem de esperança e consolação, de paz e de caridade. Jesus, quando manda os discípulos diante de si aos vilarejos, recomenda: quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa, e curem os doentes que ali houver. Tudo isso significa que o reino de Deus se constrói dia após dia e oferece já sobre esta terra os seus frutos de conversão, de purificação, de amor e de consolação entre os homens. E esta é uma coisa bela, construir dia após dia este reino de Deus, que se vai construindo, não destruir, construir. Ótima reflexão. Precisamos de mais trabalhadores nessa seara tão extensa do Cristo. Uma seara de amor. Nós vamos ao intervalo e voltamos já para falar sobre a peregrinação que aconteceu da Sé à Igreja do Carmo. Padre César, durante o trajeto, explica o porquê. A vigília em preparação para a Jornada Mundial da Juventude que aconteceu em Cracóvia, o que vai acontecer, repito, em Cracóvia, terra de João Paulo II. Logo depois do intervalo.